Boa tarde, boa tarde. Daqui quem fala é o Trader da banda para mais um estudo no Shell USD na seção de Nova York. Já comecei aqui operando stop loss de 25 pips aqui, take profit de 228 que vai dar em torno de 22 dólares, loss de 2 dólares e 50, risco retorno de 1 para 7. Vamos lá ver o que aconteceu hoje. Nós estamos numa estrutura de tendência altista no Shell USD, nos time frames maiores, conforme vocês podem ver aqui. Agora estamos também numa máxima ou em tendência de alta no time frame menor, que é esta que está aqui. Então o preço, ela não conseguiu tirar esta mínima mais alta que o preço formou no gráfico de 4 horas aqui. Após essa máxima mais alta, o preço ele formou esta mínima aqui. Formou esta mínima e o preço estava em retração. Então o meu alvo para esta retração era tirar esta mínima, mas reparem que o preço ela não conseguiu tirar a mínima aqui e voltou à sua tendência original, que é de alta, né? Então isso foi uma retração dessa expansão aqui. Após a quebra dessa estrutura, renovação da máxima, retração, expansão, aqui fez uma distribuição de preço ou acumulação de preço, acumulou, retraiu, porque era para tirar este low, mas houve ineficiência da retirada deste low. O preço tirou todas as máximas de curto prazo, esta máxima aqui, tirou esta máxima, tirou esta máxima aqui, esta máxima, e tirou também esta máxima aqui. O preço de quinta-feira é que tirou estas máximas. Então aqui no gráfico de 1 hora, que é o gráfico normalmente que eu faço as minhas operações, eu mapeei, né? Eu operei ontem aqui também deixa eu lá ver. Operei aqui também ontem. Peguei esta expansão de baixa e peguei também esta expansão de alta. Após o preço mitigar a mínima terça-feira, quarta-feira fez a mínima da semana, quinta-feira está expandindo. Então nós temos isso aqui. Aqui. Desculpa, vamos lá outra vez. Temos aqui essa máxima. Aqui. Então, reparem que ela começou a fazer mínima mais baixa aqui. Aqui foi uma mínima relativamente igual, ou eco-low, né? Depois, esta máxima tirou estas mínimas, a liquidez do lado da venda, renovou a mínima, fez a retração. Aqui tirou apenas a liquidez desta mínima, mas não renovou a mínima. Aqui não houve renovação da mínima, houve apenas a retirada de liquidez do lado dos vendedores. Depois o que aconteceu? Nós aqui tivemos a retirada desta liquidez aqui, desta máxima,
Uma vez que esta máxima não conseguiu renovar esta mínima, além de tirar sua liquidez, esta máxima em teoria se torna uma máxima fraca, porque não houve quantidade suficiente de contratos que é para fazer com que o preço retirasse ou renovasse esta mínima. Então aqui, após a retirada de liquidez desta máxima de curto prazo, né, estamos no gráfico de 1 hora. Esta máxima aqui é a máxima formada no gráfico de 15 minutos. É uma máxima de 15 minutos. Então, após a retirada de liquidez desta máxima aqui, nós tivemos uma consolidação, né? E então, logo que o preço abriu hoje, então o que aconteceu? Ela fez manipulação do preço aqui, fez uma micro manipulação. Eu havia mapeado esse fair value gap de alta, como vocês podem ver, fair value gap de alta. Aqui tivemos também este fair value gap, mas a acumulação, reparem que não renovou abaixo desse fair value gap aqui. Ele fez uma mínima de curto prazo novamente aqui, nesta vela, aqui. Esta mínima não conseguiu retirar esta mínima anterior. O que aconteceu depois? Expansão. Então, pequenos como diz o Lara Williams, ele diz que pequenos movimentos criam grandes movimentos. Grandes movimentos criam pequenos movimentos. Então, o que isso significa? Após esta acumulação aqui de preço, houve expansão. Então, tem que ficar muito atento a isso. Sempre que o preço tiver a criar acumulação nas extremidades, fiquem atentos que possivelmente possa ocorrer uma expansão de uma determinada tendência, seja de alta ou de baixa. Então, o que nós temos aqui depois? Eu não consegui operar na sessão de Londres, né, que foi a sessão que deu uma boa oportunidade. A sessão de Londres, essa região que vocês estão a ver aqui, está demarcada. Sessão de Londres, sessão de Nova York, sessão de fechamento de Londres. Temos aqui. Este é o meu gráfico de 4 horas. Reparem que o preço trabalhou neste fair value gap aqui de 4 horas. Eu mapeei o que? Após a retirada da máxima semanal, tivemos aqui a máxima de segunda-feira. O preço de quinta-feira retirou a liquidez da máxima de segunda-feira, né? E temos este fair value gap aqui que vocês estão a ver. Este fair value gap de baixo, deixa eu só voltar aqui para o gráfico de 4 horas. Esta região aqui. Temos este fair value gap aqui de baixa de 4 horas. O preço fechou acima do fair value gap. Temos uma inversão de fair value gap. Então, após a liquidez do lado da venda ser entregue nesta zona, que fez com que o preço caísse, os compradores entraram com seus contratos a partir desta mínima, fecharam ou reequilibraram a ineficiência que tinha do lado da compra, reequilibraram a ineficiência. Este preço veio renegociar nesta mínima do fair value gap, tornando assim essa região equilibrada. Então, esta inversão de fair value gap é onde está ocorrendo a minha operação. A única coisa que o preço não pode fazer é fechar abaixo do ponto de equilíbrio, dessa linha pontilhada amarela. Aqui não pode fechar abaixo com o corpo, né? Não pode fechar abaixo do ponto de equilíbrio. Aqui, se ela fechar com o corpo abaixo deste ponto de equilíbrio, vai estar a sinalizar para mim que possivelmente ocorrerá uma inversão. Então, o que é que nós temos depois? Aqui, ainda no gráfico de 4 horas, nós temos esse order block aqui, a partir desta mínima. Esta vela aqui é um order block. Mudança de entrega de liquidez, né? Temos aqui a liquidez. A partir desta vela de venda, a liquidez passou a ser entregue do lado dos vendedores. Compradores vieram fazer o reteste aqui, reteste aqui, reteste aqui, reteste aqui. E reparem que ele não conseguiu,
estes compradores não conseguiram tirar esta máxima aqui, esta máxima mais alta. Então nós tivemos o quê? Nós temos o ponto de abertura temos o ponto de abertura do order block, temos o ponto de equilíbrio desse order block e temos a máxima do order block. Então o que é que eu fiz? Eu mapeei aqui o ponto de abertura do order block, o ponto de equilíbrio do order block e encontrei o ponto de equilíbrio acima, né, do order block. Então, ou seja, eu refinei ele que é para encontrar um melhor ponto de possível venda, que é aqui. Esta região toda é do order block. Esta toda a região que vocês estão a ver aqui. Tudo isso é a zona de order block de baixa. Aqui, uma zona de oferta. Toda esta zona aqui é de oferta, order block. Então aqui houve muitos contratos do lado da venda que seguraram a intenção compradora e reverteram o preço para baixo. O que é que nós temos? Após eu mapear esse order block, reparem que aqui temos o ponto de equilíbrio dele. E o que é que eu fiz? Peguei novamente esta ferramenta, mapeei da máxima até no ponto de equilíbrio do order block para encontrar o outro ponto de equilíbrio na zona mais acima, ou seja, na zona de supply, né? Supply do supply, se posso dizer. Nós temos aqui o preço está caro, nesta zona. O preço está caro, né? Acima dele, o preço se torna mais caro ainda. Então, nós temos aqui, por exemplo, esta é uma zona em que o preço está a custar $1000. Acima dele, o preço está a custar $2000. Então, reparem que os pavis tocaram no ponto de equilíbrio acima. Aqui, tocaram no ponto de equilíbrio acima e mandaram o preço todo para baixo. Então, a melhor venda aqui foi no ponto de equilíbrio do order block, neste primeiro ponto de equilíbrio e no segundo ponto de equilíbrio também. Então, voltando para o gráfico de 1 hora, o que é que nós temos? O meu alvo está na retirada. Para hoje, o meu alvo está na retirada desta máxima aqui. Como vocês podem ver, alvo micro. Primeiro alvo micro 1. Segundo alvo está aqui nesta máxima. Esta máxima, o terceiro alvo está aqui, nesta máxima. Então, veremos se hoje o preço consiga pelo menos chegar até esta máxima, negociar até esta máxima. Ou então veremos para o dia da manhã, né? O preço está a negociar nesse fair value gap de 1 hora. Dentro desse fair value gap de 1 hora, nós temos esse fair value gap de 4 horas. Aqui, time frame de 4 horas. A minha compra foi aqui. A minha compra foi abaixo do ponto de equilíbrio dessa inversão de fair value gap de 4 horas. Aqui. Vou colocar aqui para não atrapalhar muito. Então essa inversão está a segurar, né, a intenção vendedora de querer mandar todo o preço para baixo, que é para dar continuidade dessa expansão e assim vir negociar aqui nestes alvos que eu falei anteriormente. Mas reparem que o preço negociou até no order block de H4 aqui, chegou até no ponto de abertura do order block de H4 e houve uma reação. E agora está a fazer uma consolidação, aqui é uma acumulação de preço, né? No gráfico de 1 hora. Mesmo em 15 minutos, o preço está acumulado aqui. Então veremos se ele vai dar continuidade ou vai acumular, vai cair um pouquinho, que é para depois fazer isso. Aqui. Ele pode fazer isso. Preencher, né? Preencher este fair value gap. Depois continuar seu
fluxo normal, que é de alta. Mas veremos até onde é que o preço vai nos induzir, né? Então fiz a minha compra aqui, fiz apenas uma compra. Meu stop loss está aqui, não vou mexer ele e vou deixar a operação rolar. O risco retorno é de 1/7. Uma operação muito boa, então veremos. Temos aqui também Fair Value Gap no horário de 15 minutos. Estou a refinar isso. Dentro do Fair Value Gap de 1 hora, nós temos o Fair Value Gap formado no horário de 15 minutos. Então estou a refinar aqui o Fair Value Gap. Vou colocar aqui a expansão desta mínima de quinta-feira. Formação da máxima, mínima de quinta-feira. Então é provável que o preço caia até... É provável que o preço, né, faça a correção até o 50% dessa expansão. Expansão de quinta-feira. Pode vir fazer a correção aqui no ponto de equilíbrio ou aqui no 62% dessa expansão ou no 70% dessa expansão e depois voltar a subir, né? Mas veremos. Mas se ele fazer a correção até o ponto de equilíbrio, melhor para mim, né? E se ele fazer isso aqui, ponto de equilíbrio, continuar a sua expansão, tirando esta máxima. Mas veremos como é que o preço vai se comportar aqui. 4 horas, vela de 4 horas. Temos aqui a vela diária. Vocês podem ver. Vela diária, vela semanal aqui. Tiramos a mínima da semana passada aqui. Tiramos a mínima da semana passada. Queremos vir tirar a máxima da semana passada. E olha a força. Então, esta semana o preço está a trabalhar com muita força compradora. Aqui. O preço fez a sua abertura, trabalhou em baixa. Houve uma reversão muito forte do lado do comprador. Agora está a trabalhar em alta, querendo vir tirar esta máxima semanal. Então, o meu alvo está aqui nesta máxima semanal. Nós temos o preço de segunda-feira aqui. Segunda, aqui. Terça-feira, tirou a mínima de segunda. Quarta-feira, tirou a mínima de terça. Quinta-feira, fez uma mínima mais alta. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma mínima de curto prazo diário. E veremos se o preço vai dar a continuidade. E reparem que após essa expansão no diário, esta retração veio negociando aqui neste Fair Value Gap de alta aqui. E reparem que o preço não conseguiu fechar abaixo do ponto de equilíbrio, dando assim sustentabilidade da intenção, né, compradora aqui. A tendência principal é de alta. O preço fez a correção, fez uma micro correção, não tirou esta mínima, trabalhou um pouquinho abaixo do ponto de equilíbrio e está a voltar à sua tendência normal. Então, veremos aí. Ele está a fazer isso. Esperemos aqui a continuidade disso. Então temos um alvo aqui. Fair Value Gap no diário segurou o preço.
E reparem que à medida que o preço estava em tendência de baixa, ele não conseguiu negociar aqui. Não conseguiu negociar no Fair Value Gap semanal. Então tinha dois alvos. Tinha este alvo aqui, que era o Fair Value Gap diário, e tinha este alvo um pouquinho abaixo, que era o Fair Value Gap semanal, que foi este aqui. Então veremos como é que vai ser, a intenção do price. Vamos voltar. Vou tirar essa expansão. Vou colocar só aqui uma linha aqui. Para ponto de equilíbrio dele. E eu vou deixar aqui. Vou tirar aqui para não ter muita confusão. Então é isso que eu estou a observar, pessoal. Eu aqui vou colocar até, deixa eu só fazer isso. Vamos fazer isso aqui, uma linha amarela. Não, vou colocar verde, né? Não, uma linha amarela. Aqui vou colocar equilíbrio da expansão. Equilíbrio da expansão do preço. Equilíbrio da expansão do preço. Quinta-feira. Aqui. Não, qual é a cor que vai ficar melhor aqui? Branca será? Vou deixar azul. Então nós temos aqui, neste nível de preço de 2.508, é o ponto de equilíbrio dessa expansão aqui, desta mínima para esta máxima. Então nós temos, espero que o preço faça a correção, né, até aqui, até no ponto de equilíbrio, ou até na mínima desse Fair Value Gap de 1 hora, e depois continua a sua intenção compradora, quebrando esta máxima, renovando essa estrutura de alta e indo capturar os alvos aqui. Este alvo, pelo menos, ou este alvo aqui, ou este. Então tenho média de 4 alvos intradiário. Então veremos como é que o preço vai se comportar, veremos. Estamos agora a trabalhar dentro da sessão do fechamento de Londres e não há muita movimentação, né? Vou fechar aqui esta ferramenta de risco retorno. Já sabemos que o nosso risco retorno é de 1/7, né? Então veremos aí. Vou fechar ela. No gráfico de 5 minutos, o que é que eu vejo? Preço a partir desta mínima
O preço fez uma acumulação aqui. Após esta expansão aqui, o preço fez uma acumulação. Depois fez uma pequena expansão, criando uma máxima mais alta. Trabalhou neste order block de 4 horas. Fez a correção, tirando todas as mínimas aqui dos compradores que entraram nesta posição. Tirou aqui todos os stop do lado do comprador. Aqui, todos os compradores que entraram aqui levaram, foram stopados. Depois, o preço fez a correção dessa expansão aqui. Fez a correção, continuação do preço, renovou esta mínima. Após a renovação desta mínima, a retração dessa expansão micro com relação a esta, tiramos este high, tiramos esta máxima mais alta, está fazendo aqui a expansão novamente. Então é isso que eu estou a ver no time frame de 5 minutos. Time frame de 5 minutos. O preço está a cair, vamos lá ver. Vamos ver se vai segurar o preço ou não. Vou fechar aqui este favorable gap de 15 minutos. Vou deixar só o favorable gap de 1 hora aqui. O preço está a trabalhar. Ai caramba. O preço está a trabalhar no ponto de equilíbrio de 1 hora. Vamos ver como é que vai ser. Mas olhando aqui só pela estrutura, já podemos ver que o preço já perdeu muita força aqui do lado da compra. Chegamos numa região de oferta aqui. Então vai ser um pouquinho arriscado mesmo. Essa posição compradora que eu fiz, mas veremos, né? Se ele me tirar, vou esperar uma região abaixo do ponto de equilíbrio para pegar uma compra e continuar o fluxo. Porque ele precisa fazer a correção dessa expansão toda aqui. Então, isso que ele está a fazer a correção. O preço está a fazer a correção dessa expansão. Expansão está a fazer a correção. Se ele não conseguir renovar esta mínima e romper esta máxima, vai confirmar a continuidade dela. Olhando apenas pela estrutura. Agora, caso ele rompa esta mínima, então vai confirmar a continuidade desta retração ou correção, né, dessa expansão. Pode chegar aqui no ponto de equilíbrio, subir, pode descer, mas, né, à medida que ele vai fazendo, assim que ele, por exemplo, chegou aqui, né, fez esta máxima de curto prazo, fez esta mínima, tirou esta máxima aqui. Quando ele formar uma nova mínima mais alta e quebrar esta segunda, confirma aqui o término desta correção e a continuidade da expansão principal, que é de alta. Então, esta é a análise que eu fiz para o Shao USD. Vou deixar o preço rolar e nos vemos amanhã, família. Tamo juntos. Trade da banda. Fechou.